O governo Lula tem passado cada vez mais vergonha ao longo dos últimos dias e dessa vez foi com a sanção do projeto de lei mais inútil da história do Brasil. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre um acontecimento muito absurdo que foge um pouco do assunto da política, mas tem tudo a ver com o caos que a militância tem trazido ao mundo. O vídeo que você verá a seguir é do final de uma luta de boxe da categoria feminina até 66 quilos nas Olimpíadas de Paris. Preste muita atenção. Por que eu mostrei esse vídeo aqui? Porque essa luta foi entre um homem biológico e uma mulher. A atleta de azul, a italiana Angela Carini, abandonou a luta aos 46 segundos do primeiro round, sentindo fortes dores no nariz após receber as pancadas da atleta de vermelho, a transgênero argelina Imane Khelif. E como se não bastasse o simples fato de que um homem biológico que se identifica como uma mulher está competindo na categoria feminina das Olimpíadas, ainda tem mais um detalhe. Imane Khelif foi uma das duas boxeadoras transgênero que, mesmo tendo sido reprovadas em testes de gênero para competir no Campeonato Mundial de 2023 por conta do nível elevado de testosterona, foram autorizadas pelo Comitê Olímpico Internacional a disputarem as Olimpíadas como mulheres, porque os critérios das Olimpíadas são diferentes. Francamente, o que esse mundo virou? Eu não tenho absolutamente nenhum preconceito. No meu ponto de vista, cada ser humano adulto deve ter garantido o seu direito à liberdade de escolher o que quiser para a sua vida, desde que essas escolhas não violem os direitos de outras pessoas. Em outras palavras, se esse cidadão nasceu homem e em algum momento decidiu mudar de gênero, isso é uma questão da sua própria vida. Mas a partir do momento que você coloca essa pessoa, que biologicamente é um homem, cujo corpo se desenvolveu até certa idade com hormônios masculinos, para lutar contra uma mulher biológica, você está interferindo diretamente no direito dessa mulher de competir com outras mulheres na categoria feminina, para que essa competição seja justa. Nós não estamos falando de um jogo de xadrez, de tiro ao alvo, nós estamos falando sobre uma luta de boxe. Eu treinei por muitos anos Muay Thai, participei de competições de Muay Thai e kickboxing, treinei boxe também, e quem já praticou isso sabe o tamanho da diferença da força de um golpe de um homem para o golpe de uma mulher. Se você compara os golpes de dois homens, em que um deles pesa 10 quilos a mais do que o outro, já é muito perceptível a diferença. Por isso, essas modalidades de luta são separadas por categorias de peso. Agora, se você pega um homem e uma mulher, mesmo que do mesmo peso, ainda assim há uma grande diferença. Então é uma covardia colocar uma mulher para lutar nessa situação. No meu ponto de vista, e eu reforço que não é preconceito de gênero, é uma questão de justiça em uma competição esportiva, no meu ponto de vista, nem mesmo dentro dos níveis permitidos de testosterona, a competição de um homem biológico em uma categoria feminina será justa. Então fica ainda mais absurdo ver que no caso dessa luta em questão, nem esse nível de testosterona não foi respeitado. Olha a diferença na composição corporal entre as duas atletas. Como é possível achar que isso é justo? Ao meu ver, para os atletas trans que não acham justo competir nas suas categorias biológicas, deveria existir então uma categoria própria para eles, pelo menos para os esportes em que a condição física seja determinante para a performance. O que não dá para aceitar é que atletas mulheres sejam prejudicadas pela decisão de outra pessoa que, por conta da sua identificação, acha que tem o direito de competir contra elas. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Me conta aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre o governo Lula. Alexandre Padilha, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, em uma entrevista ao canal do próprio governo, deu uma bela de uma passada de pano na postura conivente do governo Lula em relação à farsa das eleições presidenciais na Venezuela. Você precisa se pronunciar, você vai falar qual que é a avaliação que você tem sobre as eleições quando tiver uma ata, quando tiver atos, resultados eleitorais. É assim. Então, o que o Brasil tem dito é que só vai se posicionar, o presidente Lula também só vai se posicionar sobre o resultado em si quando tiver uma ata. Enquanto o Brasil espera sentado por essas atas, o regime de Maduro trabalha arduamente na fabricação de novas versões dessas atas que sejam condizentes com o resultado apresentado por eles, como foi apontado por denúncias feitas nessa semana. Mas Alexandre Padilha ainda foi além. Ele mostrou com o que ele se importa em toda essa história. Que a gente, óbvio, um vizinho como o nosso, o que a gente quer num país como a Venezuela, todos os nossos vizinhos, que eles estejam em paz, sem conflito, porque se eles forem bem na economia, estiverem bem na situação de pacificação, sem conflitos, quem mais ganha é o Brasil.
porque o Brasil mais vende do que compra para esses países aqui, vizinhos da América do Sul. Quer dizer então que o importante é a pacificação, mesmo diante da fraude escancarada. Quer dizer que tudo bem o peso médio da população venezuelana ter diminuído 11 quilos em um ano, como aconteceu no regime Maduro, desde que o Brasil esteja vendendo para eles. Quer dizer que o povo venezuelano tendo seus direitos humanos violados constantemente não importa. O que importa é apenas a relação comercial entre Brasil e Venezuela. Pois é, e é essa mesma turma que tem essa visão aqui que adota as narrativas de combate à fome, à pobreza e à desigualdade para chegar ao poder. Mas também, francamente, de Alexandre Padilha não podemos esperar nada. Ao lado de Lula, ele apresentou sua maior contribuição para a sociedade brasileira, a criação do Dia Nacional do Funk. Olá, pessoal do Funk! Tá aqui o presidente Lula sancionando aquilo que é um desejo de todos vocês, o Dia do Funk, da valorização dessa iniciativa, a produção cultural, geração de renda, juventude mobilizada. Então, o reconhecimento do Estado brasileiro por essa iniciativa cultural que gera muita valorização, emprego para a juventude. E viva o funk! Viva o funk! Mas o problema não é só o fato de que esse é o projeto de lei mais inútil da história do Brasil. O grande problema por trás dessa história é que cada projeto de lei custa em média 3,5 milhões de reais em todo o seu processo de tramitação. Ou seja, você, cidadão brasileiro, através dos seus impostos, ajudou a pagar por um projeto para que o Dia Nacional do Funk fosse criado. Como disse Dominique Toretto naquela famosa frase em Velozes e Furiosos 5, aqui é o Brasil. Bom, já que eu citei o nome de Lula, deixa eu aproveitar para mostrar então mais duas pérolas dele. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na cerimônia de sanção da Política Nacional de Manejo do Fogo, Lula veio com essa história aqui. Nós aprendemos no governo, Zeca, de que o presidente da República não pode ficar no Palácio do Planalto culpando o prefeito porque teve um incêndio numa floresta. O presidente da República também não pode ficar só culpando o governador, porque na medida que você fica culpando, o governador se afasta, o prefeito se afasta, a gente fica sozinho, e sozinho a gente não consegue fazer as coisas. Então é muito mais importante a gente trazer essas pessoas para um compartilhamento das benfeitorias que a gente tem que fazer. Peraí. Agora, Lula se considera um herói porque não fica no Palácio do Planalto culpando prefeitos ou governadores pelos incêndios. Engraçado é que durante o governo Bolsonaro, a culpa de todo incêndio era do presidente. Mas agora que o presidente é Lula, a culpa é dos prefeitos e governadores. Lula é o benevolente que coloca a mão no ombro dos culpados e fala que vai ficar tudo bem. É muita cara de pau. Mas essa não foi a única do dia. Horas mais tarde, em Várzea Grande, Mato Grosso, ele disse isso aqui. E eu dizia mais, além dessa estabilidade toda que eu falei, é preciso ter previsibilidade. Ninguém pode ser pego de surpresa com decretos ou portarias feitas à meia-noite. A gente tem que fazer a luz do dia. Pois é, isso é o que ele traz para o discurso, mas na prática, por exemplo, o relatório da regulamentação da reforma tributária foi protocolado na Câmara dos Deputados às 2 horas da manhã, com 500 páginas, e sem que os deputados pudessem ler, foi votado já no dia seguinte. É tanta hipocrisia que faz com que a gente fique doente só de assistir. Sinceramente, não tem como aguentar isso diariamente sem ter um apoio. E sabe como eu tenho conseguido isso? Tomando diariamente um suplemento alimentar extraído da polpa de oliva. Esse aqui é o Olive Age. Eu tomo 4 ml misturados em água uma vez por dia. Isso aqui ajuda muito na saúde cardiovascular, no anti-envelhecimento, no suporte ao sistema imunológico e muitas outras coisas. Se você quiser saber mais sobre a mágica que isso faz no corpo, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para conhecer os outros produtos da folha de oliva no mesmo link. Um grande abraço e até a próxima.